Graça e paz, povo abençoado. Que Deus venha nos abençoar, venha nos encher de sua graça. Mais uma vez, falando do amor de Jesus, sempre dividido, né? Porque as escrituras nos falam sobre isso também. Sempre dividido porque você tem que cuidar da casa e cuidar das coisas de Deus. Sempre tem que estar correndo atrás do pão e correndo atrás das coisas de Deus. Então a gente tem que saber fazer a coisa certa. Cristo, a cabeça da igreja, e o homem, a cabeça da mulher. Então temos que andar em acordo. Se eu cuidar só das coisas de Deus, vou trazer problema para casa. E se eu cuidar só da casa, vou ter problema também com o Criador. Então, é como Paulo nos ensina. Isso está em Romanos 7, Coríntios 7 e 11 também. Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 7, 1 capítulo 11. Está em Romano também, que a gente tem que cuidar da família, né? Assim como Pedro cuidava da família e das coisas de Deus. Isso Jesus, né, entendeu ele perfeitamente. Então, quem não é, né, casado, não tem família, se aprofunda no Evangelho mesmo, mergulha porque você tem tempo. Mas a pessoa que tem família e tem que estar sempre dividido. Sempre dividido, porque você tem que cuidar da casa, tem que cuidar da sua esposa, seus filhos, e tem que cuidar das coisas de Deus. Pra, se você for cuidar de uma coisa e esquecer outra, vem um problema. E depois que vem um problema, o resultado é que você não cuida nem de um nem de outro. E a sua mente vai pro brejo e aí você vai ocupar de Deus. Então, fazer as coisas sempre pelas Escrituras. Então, se Paulo ensinou que nós estamos divididos em forma de agir de trabalho, então, estamos divididos, nós cuidamos primeiramente das coisas de Deus, depois da casa também. Sempre assim, vice-versa. E Deus vai nos abençoar, porque só não podemos esquecer. Então, se todos, né, nessa sabedoria, eu vejo que há muitos que às vezes se profundam, casados, se profundam muito no Evangelho, esquecendo também que ele tem que andar através da palavra. Aí depois que vem um problema entre o esposo e marido, né, rola alguma coisa que são da carência, então aí você vai ocupar de Deus, que já vi até casos sobre isso, alguém que já, né, se aprofundou e depois veio ocupar de Deus. Ah, eu estava cuidando das coisas de Deus, mas estava andando segundo o que está nas Escrituras. Então a gente tem que ser sábio nessas coisas. Então o que não devemos é parar de falar do amor de Deus. Mesmo que a gente está aí no trabalho, a gente tem que estar falando. Quando chega em casa, tem que cuidar da família e cuidar das coisas de Deus também. Ir para a sua igreja, né? E fazer as coisas corretas, o qual as Escrituras e o Novo Testamento nos ensina. Então, por isso que eu te falo, sempre estudar o Novo Testamento. Então, para saber a caminhada de Jesus, a caminhada dos apóstolos, não que você deve estudar a Bíblia é apta para você, né, estudar, mas há um mandamento que é o segundo mandamento, né? Veio o primeiro, que foi o começo do Velho Testamento, né? Sem o Velho Testamento não existia Novo Testamento, porque os profetas veio profetizando. Foi interrompido pelo telefone. Então, como eu vinha falando, se muitos entendessem, né, as escrituras de acordo com o que a Bíblia nos ensina, a gente teria bem poucos problemas. Então, eu vejo que a Bíblia foi começada do Velho Testamento, né? Sem o Velho Testamento não teria Novo Testamento, porque os profetas vinham falando de Jesus. Então, assim como Isaías,
e os demais livros, né? Vem falando sobre o nascimento de Jesus desde lá do Gênesis. Então, só que depois que Jesus entra em ação, começa a sua jornada cumprindo a lei, né? Ainda estava na lei também. Jesus nasceu dentro da lei, foi circuncidado. Então, a sua caminhada, nos livros do Evangelho ali, a gente vê que até a hora que ele foi para a cruz, né? Então, ele vinha cumprindo, e todos que andava com ele tinha que cumprir junto com ele. Isso está em Mateus 5, né? Qualquer um que quisesse ultrapassar, né? Que só ele podia cumprir, então tinha que ser culpado. Então Jesus cumpriu, então isso foi deixado, né, esses mandamentos para Paulo. Então Paulo, como eu já falei, foi o nosso ministro entre os apóstolos. Paulo chegou, como eu já falei aqui, chegou a corrigir até Pedro, Tiago e os demais. Então, Paulo recebeu diretamente de Jesus o seu evangelho, por isso que ele veio falando, nem se um anjo descesse do céu e vinha pregando outro evangelho, ele seria anátema, seria amaldiçoado. Então, já que Hebreus 8, se não me engano, Hebreus 8 e 9 até o 10, fala sobre a respeito do nova aliança com Jesus Cristo. Então, veio para a gente focar mais. Não é que devemos esquecer o Velho Testamento. Nós lemos, entendeu? Mas o nosso foco mais é o Novo Testamento, para que a gente aprendamos se aperfeiçoar, né, nas pegadas que Jesus, né, nos ensinou. Então a gente tem que focar muito no Novo Testamento, entender que aí agora é você entender o que é o Evangelho, que é o cristianismo, já que você foi tão, né, aprofundado a entender do judaísmo, né, que até hoje ainda está essa demanda, e Paulo excluiu o judaísmo, porque ele veio de lá, e estão muitos ainda envolvidos no judaísmo, e não são poucos. Então, Paulo veio falando sobre isso, por isso que ele falou sobre respeito. Se alguém vem pregando outro evangelho que, né, não seja o que ele vem anunciando, que seja anátema, porque ele já veio de lá do judaísmo, ele conhecia todas as práticas, né, que estava ali, correto, foi 613 itens, então, da lei. Então, Paulo veio falando sobre isso. Então, a gente tem que pregar o evangelho e andar de acordo com o que está na palavra, para que não venha, né, turbar nossa mente, ficar desatualizado. Então, seguir o que está na palavra. Por mais claro que ela seja, se não entender, estude, até peça sabedoria a Deus, porque Ele é que te dá, entendeu? Mesmo que os homens focam muito em teologia, um bom estudo, mas a teologia sem ensinamento do céu vai ficar meio, também você vai começar a ficar flutuando, porque ao estudar, né, o livro do Evangelho, eu vejo que teve muitos ali, são tudo professor, assim como Jesus foi o professor, né? Então ele começou a ensinar de pequeno, mas se vê que até Nicodemos ali passou abatido com Jesus. São os grandes professores e tinha diversos ali ensinando, né, o judaísmo, estudando a Torá da forma deles lá. Mas se vê que passou abatido quando se bateu de frente com o nosso mestre querido Jesus Cristo. Então isso está na mesma ainda. Muitos estuda, mas vai, distorce tudo e não atenta a entender, né, o que é nascer do Espírito. Então, se a gente, são as coisas mínimas, né, sempre quando a gente tem que estar estudando, tem que ver os mínimos detalhes.
Então, são as coisas mais simples que Jesus, né, bem nos alertava. Assim quando Pedro, né, lançou aquela rede ali que Jesus estava pregando ali, naquele mar ali, né, estava pregando para aquele povo ali, que Pedro já estava desesperado ali, sem pescar nada, né? Já tinha perdido sua noite ali com seus colegas, não pegou nada, mas ao encontrar com Jesus, né? Jesus pediu ele, né, que o visse. Então, depois que ele retorna para o mar, né, que joga a sua rede, ao confiar, assim como a serpente lá no deserto, né, que esse Moisés levantou, era através da fé. Você ia olhar para aquela serpente e ia ser curado da picada da serpente. Então, era ato de fé. Então, Pedro teve o ato de fé naquele momento também, através dos seus colegas. E ele jogou a rede e sua rede veio cheia de peixe. Mas o simbolismo ali daquela rede cheia de peixe, o que Jesus queria mostrar para ele, era o que, né, lançou a rede, veio de todos os tipos de peixe, né? Então Jesus queria mostrar para ele que no final, né, só os escolhidos ia ser pescado, ia subir para a glória. Então, quando eles puxaram a rede, vai ver que eles descartam os peixes, né? Os pequenininhos, aqueles que não presta, né? Que não serve para ali para venda. Então, eles pegam e jogam para fora. Então, e o que Jesus queria ensinar para eles, assim como o joio, né? Planta o trigo e nasce o joio no meio. Então, essa mesma explicação que Jesus estava falando sobre a respeito da pescada e do joio, se encontra a mesma coisa. Então, sempre vai ter joio no meio do trigo. Então, só que nessa versão aí Jesus mandou que deixasse, né? No dia tinha que ser assim como a rede. No grande dia que ele lançar a rede, vai ser pescado os bons e os que não presta vai ser jogado de novo no lago de fogo. Ali jogou na água, né? Mas era um bom entendimento, uma boa explicação. Que Deus venha nos abençoar, que venha, né, nos encher de sua graça em fazer nós entender cada dia mais do Evangelho. Assim como eu falei, né, que a gente tem que seguir o Novo Testamento, está em Gálatas também, né? Então, há um testador que comprova que Jesus morreu em uma cruz para nos redimir. Então, a gente tem que aprofundar mais no Novo Testamento para que a gente venha entender mais do Evangelho e saber o que é ser cristão. Então, que a partir de Jesus atuando é que veio o Evangelho, né? Que veio a graça, né? Para a gente entender mais o que é graça, que estão muitos sem saber o que é a graça. Que Deus nos abençoe.